Fala galera, professor Pablo, Direito Constitucional, aqui com a equipe do Complexo Cursos e Concursos. Vamos hoje à nossa aula sobre direitos políticos. Vem comigo. Onde é que você acha direitos políticos na Constituição? Presta atenção aqui, ó, direitos políticos. A gente vai visualizar primeiro aqui os artigos 14 a 16. Vamos tratar aqui dos direitos políticos. Não esquecendo que o artigo 17 também estará dentro do tema, mas com o assunto partidos políticos. Partidos políticos, tá? Então, tema da nossa aula, direitos políticos, e dentro da temática de direitos políticos, vamos abordar também rapidamente, bem objetivamente, os partidos políticos. Fechou? Vamos começar aqui, galera. Quando eu falo em direitos políticos, tá? Quando eu falo em direitos políticos, e aqui cabe uma ressalva, lembra que na aula de nacionalidade, eu mencionei para vocês que nacionalidade é diferente de cidadania. Lembra disso? Nacionalidade é o quê? É um vínculo jurídico entre o nacional e o país. E através desse vínculo são criados direitos e obrigações. Já cidadania está relacionada à possibilidade do brasileiro, do cidadão, participar da vida política desse país. Por quê? Porque a questão dos direitos políticos, ela está ligada à democracia, tá? A democracia. E quem lembra o que é democracia? Democracia é um regime de governo que o Brasil adotou, onde, ó, a vontade-cracia é do povo, tá? Aqui na democracia, a vontade é do povo. Se a vontade é do povo, a gente tem o quê? Que a soberania é popular. A vontade não é do povo, então a soberania é popular. Aí a questão é, como que essa vontade do povo se manifesta? Como que a soberania popular se manifesta? O artigo 14 responde isso para a gente, o artigo 14 da Constituição. O artigo 14 vai trazer para a gente que a soberania popular será exercida através de quê? Presta atenção, do sufrágio universal e através do voto. Tá? Então, a soberania popular, ela é exercida através do sufrágio universal e através do voto. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá. Sufrágio universal. Lembrem, o sufrágio ele é o quê? Universal. Ele não é restrito, tá? E o que seria o sufrágio universal? Antes de eu falar o que é sufrágio universal, eu quero que você saiba o que não é sufrágio universal. Isso aqui, para mim, é o mais importante, que é onde as bancas detonam os candidatos. Eu quero que você saiba que sufrágio universal, presta atenção, não é sinônimo de voto, tá? As provas adoram colocar que o sufrágio universal é sinônimo de voto. Isso está errado, tá? O voto, na verdade, é um instrumento do exercício do sufrágio universal, tá? Então, sufrágio universal, que não é sinônimo de voto. Beleza, professor, mas o que seria, então, o sufrágio universal? Anota aí que eu vou ditar para você escrever. Sufrágio universal é um direito público e subjetivo de participar da vida política do seu país. Repetindo, sufrágio universal é um direito público e subjetivo de participar da vida política do seu país, tá? Então, o sufrágio universal, ele é tipo um gênero, ele é muito mais amplo que o voto. Você vai exercer o sufrágio universal através do voto, sim, mas não significa que voto é sinônimo de sufrágio universal. Tranquilo? Beleza? Vem comigo. E o voto? Voto é esse instrumento pelo qual você vai exercer o sufrágio universal. E você precisa saber das características do voto. Segundo o artigo 14, o voto ele é o quê? Direto. O que é que significa isso?
que quem vota somos nós diretamente, os cidadãos. Outras pessoas, em regra, não votam pela gente. Pensa aí comigo, quem é que vota para prefeito? É você ou é seu pai por você? Quem é que vota para governador? É você ou é seu chefe por você? Quem é que vota para presidente? É você ou é seu pai, sua mãe, seu esposo, alguém que vota por você? Não, nós votamos diretamente. Perfeito? Segunda característica do voto. O voto é o quê? Secreto. O voto é secreto, tá? Você vota e o voto é secreto. O voto também ele é o quê? Periódico. O voto é periódico. Nós estamos aí de 2 em 2 anos votando. Geralmente, numa eleição, a gente vota para presidente, as chamadas eleições gerais, presidente, governador, deputados, né, senador, e em outra eleição a gente volta para prefeito e vereadores, tá? O voto é universal. O que significa o voto ser universal, tá? Primeiro, é que o voto tem valor igual para todos. O meu voto, quando eu deposito na urna, ele tem o mesmo valor que o seu voto, tá? Que tem o mesmo valor do voto do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. E essa universalidade, ela vem no sentido de não discriminação. Não há uma discriminação negativa na hora de você deixar as pessoas votarem, tá? Já teve épocas no Brasil que o voto não era universal. Então, por exemplo, atualmente as mulheres votam? Lógico, tá? Só que havia tempos que mulheres não votavam, porque o voto não era universal, tá? Analfabeto vota, a gente vai ver na aula de hoje que o analfabeto pode votar, ok? Já teve época que analfabeto não votava. Pobre pode votar? Sim, teve época que para se votar, você tinha que demonstrar uma renda. Então, o voto, a gente fala que o voto é universal, em razão de uma universalidade. Todas as pessoas vão poder votar, mas todas as pessoas que preencham os requisitos, tá? A gente não vai tirar o direito de voto por uma questão discriminatória negativa. Tranquilo? Então, fecha aqui comigo, ó. Segundo a Constituição, artigo 14, o voto é o quê? Direto, secreto, periódico e universal. Eu quero que você anote mais uma característica do voto aí no seu coração. Eu quero que você também anote que o voto, ele é o quê? Obrigatório. Professor, o voto é obrigatório? Sim. Já, em menos de 5 minutos, a gente vai ver que se você tiver mais de 18 anos, você tiver menos de 70 anos, e se você não for analfabeto, você é obrigado a votar. Perfeito? Então, o voto é sim obrigatório. Tranquilo? Beleza? Agora, qual é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui? Vejam, a nossa Constituição, ela pode ser alterada, ou seja, eu posso fazer uma emenda constitucional para retirar o voto direto? Não. Eu posso fazer uma emenda constitucional para deixar o voto público? Também não. Eu posso tirar a periodicidade do voto através de uma emenda constitucional? Também não. E eu posso tirar a universalidade do voto através de uma emenda constitucional? Não. Agora, o voto, ele pode deixar de ser obrigatório? Perfeitamente. Então, o voto obrigatório não é cláusula pétrea, porque a obrigatoriedade do voto pode ser abolida por uma emenda constitucional. Agora, o voto ser direto, o voto ser secreto, o voto ser periódico e o voto ser universal, tá? Tudo isso aqui são o quê? Cláusulas pétreas previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? Então, uma emenda à Constituição não pode tirar o voto direto. Uma emenda à Constituição não pode tirar o voto secreto. Uma emenda à Constituição não pode tirar o voto periódico. E uma emenda à Constituição não pode acabar com o voto universal. Contudo, uma emenda à Constituição pode sim acabar com a obrigatoriedade do voto. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Agora, detalhe. Você já sabe aqui comigo.
que a soberania popular, ela será exercida através de quê? Sufrágio universal e através do voto. Só que o artigo 14 traz para a gente mais 3 instrumentos de exercício dessa soberania popular. O artigo 14 vai nos dar mais 3 ferramentas de exercício da soberania popular. Quais são esses 3 instrumentos? Anota aí. Então, além do sufrágio, além do voto, a soberania popular também será exercida por uma coisinha chamada plebiscito. Também por outro instrumento chamado de referendo e ainda por outro instrumento chamado de iniciativa popular. Que no seu caderno você vai escrever iniciativa popular de leis. Acrescente essa informação aqui, tá? Então vamos lá. Soberania popular é exercida através de quê? Sufrágio universal, através do voto, e agora você já sabe que também será exercida através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vamos entender do que se trata cada instrumento desse aqui. Primeiro, eu quero que você compreenda, deixa eu colocar o referendo aqui um pouquinho mais em cima. Eu quero que você compreenda que o plebiscito e o referendo, os dois aqui, ó, são ambos instrumentos, são formas de consulta ao povo, para saber se o povo concorda com uma lei ou se o povo concorda com um ato administrativo, tá? Então, disso se trata o plebiscito e o referendo. A essência deles é que ambos, tanto o plebiscito quanto o referendo, ambos são formas de consulta. A gente vai consultar a população, se a população concorda com uma lei ou se a população concorda com um ato administrativo, um ato político que vai ser editado. Então, a gente vai perguntar diretamente para o povo. Povo, você concorda com essa lei? Povo, você concorda com esse ato? Mas o que é que vai diferenciar o plebiscito do referendo? É o momento que a gente faz a consulta. Quando você consulta o povo, antes de elaborar a lei, você vai dizer assim, ó, eu quero fazer uma lei sobre determinado assunto. Povo, você concorda? Deixa que eu faça a lei ou não deixa que eu faça a lei? Se o povo for consultado antes, você estará diante do plebiscito. Então, aqui no plebiscito, a consulta é o quê? Prévia. A consulta é o quê? Antes. Prévia, antes da edição da lei, da edição do ato administrativo. Já quando você consulta o povo, a população, depois que essa lei já existe, depois que o ato administrativo já foi editado, aí você estará diante do referendo. Então, aqui no referendo, a consulta é o quê? Posterior. Essa é a diferença entre o referendo e o plebiscito. No plebiscito você consulta antes, no referendo você consulta depois. O Brasil já teve um plebiscito muito famoso e um referendo muito famoso. Em 1993, a população brasileira foi consultada para saber qual a forma de governo a população brasileira queria e qual sistema de governo o povo brasileiro queria. Foi dado 2 opções. Foi perguntado à população brasileira, vocês querem uma república ou uma monarquia? Vocês querem um presidencialismo ou um parlamentarismo? A população escolheu antes. Se escolheu antes, a gente está diante do plebiscito. Em 2004, se não me falha a memória, eu acho que 2005, tá? 2004 ou 2005, agora a minha memória me pegou. A população, mais uma vez, foi convocada. Só que agora estava diante de um referendo. A gente, naquele momento, a gente já tinha uma lei chamada de Estatuto do
desarmamento. Essa lei já existia, o Estatuto do Desarmamento. E a população foi consultada para dizer se concordava com a existência de um artigo que já estava lá na lei, o artigo que autorizava a comercialização das armas. Então foi perguntado à população, a lei já existia, a lei já existia. Aí foi perguntado à população, vocês concordam que as armas sejam comercializadas? Então se eu perguntei, depois que a lei já existia, eu estava diante de quê? Referendo. Tranquilo? Beleza? E finalmente, a iniciativa popular das leis, tá? Vejam, quem é que tem a iniciativa de apresentar projetos de lei? Quem tem a iniciativa, a gente vai aprender isso lá em Poder Legislativo, tá? Quem tem a iniciativa é presidente da República, deputados, senadores, geralmente autoridades. A Constituição traz a possibilidade de o povo reunir e apresentar um projeto de lei que será apreciado pelo Congresso Nacional. A gente tem uma lei muito famosa, que é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela não foi iniciativa dos deputados nem dos senadores. Ela é uma lei de iniciativa o quê? Popular. Tranquilo, galera? Show de bola? Então, como é que a gente fica aqui? A soberania popular, ela é exercida através de quê? Sufrágio universal, através do voto, através do plebiscito, através do referendo e através da iniciativa popular. Agora, como é que você exerce o sufrágio universal? Para você exercer o sufrágio universal, você precisa ser o quê? Você precisa ser cidadão. Você precisa ter capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar. E como é que a gente tem capacidade eleitoral ativa? É fazendo uma coisinha chamada de alistamento eleitoral. Vamos finalizar a aula tratando justamente sobre isso aqui, ó. Vamos finalizar esse bloco tratando justamente sobre o alistamento eleitoral e sobre o voto. A Constituição vai dizer que o alistamento eleitoral e o voto, tá? Ele é obrigado para algumas pessoas, facultativo para outras, e para uma galera é vedado. Eu vou chamar essa galera de inalistável. Olha como isso aqui é fácil. Quem é obrigado a votar, quem é obrigado a se alistar, é quem tem mais de 18 anos. Agora, quem não é obrigado, quem pode, tem a faculdade de se alistar e de votar, anota aí, os analfabetos. Quem mais? Maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18 anos. E para fechar, fala para mim quem é proibido de se alistar, quem é vedado de se alistar, quem é vedado de votar. Os chamados inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Tá? Lembrando que os conscritos são aqueles militares que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Então, para fechar, a gente vai ter aqui que o alistamento eleitoral e o voto, ele é o quê? O alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigados para quem tem mais de 18 anos, tá? É facultativo para quem? Para o analfabeto, para quem tem mais de 70 anos, para quem tem mais de 16 anos e menos de 18, e é vedado, ou seja, proibido. Você vai chamar de inalistável quem? Os estrangeiros e os conscritos. Lembrando, galera, que por que eu faço esse alistamento eleitoral? O que é fazer o alistamento eleitoral? É você comparecer num cartório eleitoral, tá? E tirar seu título de eleitor. Quando você faz isso, você se torna cidadão. Você vai adquirir capacidade eleitoral
ativa. Você vai poder o quê? Exercer a soberania popular. Fechou? Tranquilo? Faz o seguinte, vai lá, dá uma pausa, toma uma água, toma um café, dá uma respirada, que já já a gente volta complementando o assunto. Show, galera? Até a próxima.